Saudações azulinas a todos do canal Ricardo Coração de Leão. Bom, galera, vamos fazer aqui nosso vídeo pós-jogo. Tentei fazer uma live com vocês, mas ainda não tive sucesso. Infelizmente, estou aprendendo, tá? Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar o que foi esse jogo do Clube do Remo e também trazer nossas análises aí de individuais, tá? Lembrando a vocês, desde o começo, que ainda não vi a entrevista do treinador Rodrigo Santana, mas provavelmente eu sei o que ele vai dar de desculpa. Bom, peço a você que fique até o final, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, não esquece de deixar seu comentário, que ele é muito sucinto e importante para a continuação do nosso trabalho por aqui. Vamos nessa, gente. Leão! Bom, meus amigos, como vocês viram, mais um jogo do Clube do Remo, mais um jogo invicto, né? Porém, nós temos nossos acasos do acaso aí, né, gente? Assim, deixa a gente com um pouco de receio, né? Eu fico com um pouco de receio desse Clube do Remo, porque o próximo jogo é um Repar, né? E Repar, como nós conhecemos, Rodrigo Santana não jogou o Repar e ele não conhece como é o Repar. Então a gente preferia um time mais impactante para chegar com o Repar com tudo, né? Se bem que vem numa certa evolução, tá, gente? Numa certa evolução tática. Lembrando que o Clube do Remo fez seu 7º jogo no dia de hoje, tá? Jogo de número 50 aí do Marcelo Rangel, tá, gente? Então, jogo de números bons, significativos, tá? É o que a gente vai falar agora para vocês. Bom, gente, como vocês viram, o Clube do Remo tentou uma proposta diferente, tá? Na minha concepção, ele tentou uma proposta diferente para esse jogo contra o time do Santa Rosa, que nós sabíamos que todo time, quando ele chega em certo retrospecto contra os times maiores da capital, eles vêm com mais sede ao pote, né? Vêm mostrar melhor futebol, até para aparecer alguns atletas, inclusive tinham conhecido a Mecha, né? Tava até me lembrando, rapaz, quando ele surgiu, né? Foi um dos 20 que o Clube do Remo não ganhou nada e saiu do Clube do Remo de graça, tá? Tem 20 atletas que fizeram isso com o Clube do Remo. Bom, voltando ao assunto do Clube do Remo, gente, o Rodrigo Santana armou suas linhas no 3-4-3, fazendo uma mescla numa espécie de uma hora 3-5, né, atacando, tá? A outra hora defendendo no 5-4-1, como a gente sempre fala, tá? Para vocês, é aquelas dinâmicas que vão acontecendo ali. Ainda falta um melhor retrospecto. Eu armei o time no vídeo passado para vocês e disse que ou era na frente o Dodô ou o Pedro Rocha. Ele veio com o Dodô. O que me surpreendeu foi o Sábio voltando muito bem ali no sistema defensivo do Clube do Remo, como vocês viram, tá? Mas o Clube do Remo era aquele time. Muito jogo aéreo no primeiro tempo, tanto que, se você for calcular, durante o jogo foram 16 escanteios, sem efetividade, tá? Quando você tem escanteio, tem a bola parada, que ela vai com efetividade, beleza, ótimo. Mas quando ela não tem efetividade, é mesmo que nada. É mesmo que você alçar, e o adversário toda hora ganhando os ímpetos aéreos, né? Apesar de nós estávamos com o próprio Maxwell e o Viseu, que são bastante altos na área, né? Pisando sempre, tá? O Remo buscou uma melhor dinâmica no retrospecto de ataque. Ali, como vocês viram, os alas desceram muito mesmo. É essa a dinâmica do meio campo do Clube do Remo, gente. Por isso que você torna o lateral ala para acontecer isso. É isso. Não precisa de meio de criação. Não precisa de meio de criação para esse sistema tático do Rodrigo Santana. Se eu colocar o meio de criação ali, eu mudo o esquema tático. Estão pedindo tanto o 3-4-3 ou o 4-3-3. Ano passado nós passamos um 4-2-3-1 com o Ricardo Catalá e o 4-3-3 com o paraguaio lá. Não queriam. Agora estão pedindo. Tá? Não que eu me agradei do movimento tático do Clube do Remo hoje, porque na minha concepção, para melhor garantia do Clube do Remo, você tem que chegar amassando do início ao fim, amassando com efetividade. Tá, gente? Amassando com efetividade. O que eu digo amassando com efetividade é: você perdeu a bola, segue a transição na linha alta. O Clube do Remo estava marcando no bloco médio-baixo, tá? Então, qual é o bloco médio-baixo? Você deixa o adversário tocar a bola na sua zaga e recua um pouco mais até o meio de campo, e aí daí você avança. Não que não tenha ganho jogadas, ganhou muitas jogadas assim, gente. No primeiro tempo, então, né? No segundo já deu mais uma mesclada, deu uma cansada, né? Mas E acabou deixando até o
o Santinha gostar do jogo, que partiu para cima e viu que era uma realidade poder fazer um gol, né? E tentou, gente. Tentou, se não fosse Marcelo Rangel ali no seu ímpeto, até uma hora ele falhou naquela bola, era para ele rebater para fora, ele rebateu ela para frente e quase cai no pé do adversário, né? Enfim. Bom, gente, o Clube do Remo, como vocês viram, vinha bem alinhado, o sistema defensivo não sofreu no primeiro tempo, Marcelo Rangel nem jogou praticamente no primeiro tempo. No segundo tempo já houve as modificações do próprio Santa Rosa e do Clube do Remo também, buscando a melhor saída. O Santa Rosa estava buscando o Clube do Remo para o campo dele, porém o Clube do Remo estava esperando a saída do Santa Rosa, né? Não vimos aquela jogada trabalhada com a defesa ali na saída de bola, vimos mais o chutão do Clube do Remo, pouco teve isso aí, tá, gente? O Clube do Remo mesmo que com 2 minutos já tinha um escanteio no primeiro tempo, tá? E aí foi aos 7, aos 4, são movimentações, chutes, tentativas, muitas das vezes delas perdidas por o Felipe Viseu, perdeu uma tentativa ali que marcaram o impedimento, mas aquela bola tem que chutar, não pode perder aquele lance e acabou perdendo, tá, gente? Então, no conceito do esquema tático do Rodrigo Santana, tá funcional, não tá funcionando. Tá? Funcionar é uma coisa, funcionar é você armar as linhas de 4, como a gente sempre arma para vocês aqui, o Clube do Remo. Você arma essas linhas aqui, gente, tá? Não tem segredo, não tem fatores aí, tá, gente? Eu, como você aí do outro lado, queria ver um bom espetáculo. Queria ver um Clube do Remo amassando e me passando confiança. O que não me passa ainda é a confiança que eu preciso. Mas isso é preciso para mim como torcedor. Como a cabeça do treinador, eu não vou dizer para vocês. Mas o Clube do Remo estava formado assim no primeiro tempo, tá? Marcelo Rangel, Klaus, tá? Sávio na esquerda e Rafael Castro na direita. Cadu, Jadson, Pedro Castro e aqui na frente do Sávio o Marcelinho fazendo a investida. Que deu certo até no princípio. O Marcelinho tocando muito, mas foi, acho que o jogador que mais errou no Clube do Remo, tá, gente? Mais errou passe, Marcelinho errando passe assim, de 2 metros, assim, meio metro. Falta, sei lá, entrosamento, alguma coisa ali, tá? E à frente ele colocou Dodô de um lado, Maxwell do outro e Viseu centralizado. Viseu que faz muito movimentação para fora da área, tem ímpeto físico ainda, tem fôlego para ir e voltar, ao contrário do Ítalo, tá, gente? Então, essa era a formação do Clube do Remo. Então, quando o Clube do Remo avançava, que você via as linhas avançarem, os alas avançando, os atacantes pisando na área, tá? E os volantes chegando aqui, ó. E esse era o Clube do Remo no ataque, tá? O chute de fora da área não dava para muito, porque o próprio time do Santa Rosa tava fechando muito aqui. Tanto que quando o Jadson tenta um chute, sai chutando por cima porque tu procura o melhor ângulo para chutar. Entendeu? Então era esse o Clube do Remo, amassando no primeiro tempo, no segundo tempo diminuiu um pouco os ímpetos, porém foi mais efetivo, porque fez o gol com o Pedro Rocha, tá? Mas esse é o Remo atacando, gente, olha o Remo atacando aí, gente, vocês estão vendo aí? É porque, gente, eu não sei mais o que fazer. Ontem eu tava vendo uma entrevista de um camarada aí, ele falou que tá faltando para a imprensa passar esquema tático pro torcedor, porque eles não estão passando. Eles passam da maneira que eles querem entender. Eu vou colocar um 10 aqui. Aonde? Não tem condições, gente. Hoje o Remo fugiu mais da marcação no meio campo porque os alas funcionaram. Os alas são alas justamente porque eles têm que funcionar no meio campo, gente. Não é lorota, não é besteira. Peguem qualquer vídeo. Vai no YouTube se você não tem tempo. Por isso que a gente traz aqui. Mas peguem. O esquema 3-4-3. Como é que é o funcionamento dele. Como é que ele foge às alas. E as bolas alçadas na área, mas tem que ser com mais efetividade. O Clube do Remo alçou, mas sem efetividade. Esse que foi o problema do Clube do Remo. Defendendo, pronto, defendendo. Olha o Clube do Remo defendendo, gente. Mais uma vez o Ricardo vai botar aqui. Eu tinha um professor que ele falava, olha gente, eu tenho paciência porque eu sou professor, mas eu não sou professor, gente. Sinceramente, porque a gente cansa de botar aqui o time pra vocês e a gente ainda vê por aí os caras reclamando. Esse é o Remo defendendo. A linha de 5, 4 na frente e um fica mais à frente, que é o Felipe Viseu. Dentro desse retrospecto, o que faltou do Clube do Remo foi a chegada em bloco alto da marcação. Quando você perde a bola, você continua a dinâmica em cima. Não, o Clube do Remo recuava e esperava o adversário no meio de campo. Esse que era o problema do Clube do Remo. Aí vem a morosidade, aí vem a demora e o tempo não espera. Ele passa e passa muito rápido, né? No primeiro tempo foi um jogo bom
Para hoje não foi um jogo legal, mas foi um jogo bom no retrospecto tático, porque você tem um adversário do outro lado. Menor poderio ofensivo, com toda certeza. Menor poderio individual, com toda clareza. Porém, são 11. Entendeu? E é um jogo que servia para um teste do Rodrigo Santana. Porém, o teste dele, eu acho que ele deveria ter testado um pouco mais a linha alta. Você marcar o adversário, você tá no ímpeto em cima do adversário, você sufoca mais ele. Que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora ia sair o gol, gente. Entendeu? Tanto que sai no segundo tempo. Porém, no segundo tempo, o adversário já encontrou mais brechas no clube do Remo, porque alguns setores cansaram. Tá? Alguns setores cansaram e quando você vê algumas brechas, vê as substituições, e nas substituições o Remo ganha mais um gás. Porém, quando o Remo faz o gol, o adversário vem para cima porque precisa do resultado, porque ele está na lanterna. Então ele precisa sair da lanterna para se manter pelo menos para o campeonato do ano que vem, para ter calendário, tá? Na primeira divisão do Campeonato Parense, que pode se dizer assim. Então, gente, o Clube do Remo buscou da sua maneira, como foi posto pelo plano de jogo do Rodrigo Santana. Isso aí é o dedo do treinador. É o dedo do treinador quando você vê a movimentação do Clube do Remo recuar e esperar o adversário no meio de campo. Quando você vê o Clube do Remo sair de um ataque e ele não marcar a linha alta ali em cima e marcar em bloco médio, é o dedo do treinador. Eu não sei se é porque ele quis. Eu prefiro nesse esquema que o Clube do Remo marque em linha alta, um bloco médio alto mais sufocante na saída de bola do adversário. Não esperar o adversário, porque ele pode ficar tocando para cá e para lá e o jogo se tornar sem ser positivo, pode-se dizer assim. Tá, gente? Então o que acontece? A armação do Clube do Remo, para mim, segue em crescimento. Tá? Para alguns, com toda certeza e com toda clareza, vão reclamar, mas é dentro do plano de jogo dele. Talvez o Rodrigo Santana enxergue que está indo bem. Eu, como torcedor, queria um pouco mais de verticalidade do Clube do Remo e mais incisão na saída de bola, porque para mim a linha defensiva estava boa. Depois, no segundo tempo, que dá aquela cansada e o adversário vai chegando mais, vai gostando do jogo. Porém, né, gente, vocês sabem como é que funciona o futebol. Quase sai, né? Quase sai. Bom, gente, ainda não vimos a entrevista do Rodrigo Santana, tá? Mas, trazendo para vocês em miúdos aqui, é o que ele preteia. É o que ele quer. Ele quer o Clube do Remo sem sofrer gols. Que a gente vai trazer um retrospecto para vocês do próprio Marcelo Rangel, que fez 50 jogos pelo Clube do Remo hoje e não sofreu gol. Para vocês verem a quantidade do Clube do Remo sofreu gol no ano passado e esse ano que ele sofreu de gol. Tá? A diminuição foi. Então, para mim, o setor defensivo já está praticamente concretizado ali o que vai ser. O meio-campo também é Jadson Pavani e o Pedro Castro. Tá? A ala, Cadu, e muito provavelmente quem vai assumir a lateral esquerda vai ser o novato ou o próprio Sávio, jogando o Reinaldo na defesa, que ainda está passando um pouco de insegurança para mim. Tá? O ataque é Felipe Viseu, com toda certeza, porque tem uma melhor âmbito da marcação e sai mais para buscar. E tem mais fôlego para ir à frente. Tá? Do outro lado, o Maxwell ainda não me convence. Dodô é aquela, vem buscar no meio, trabalha bem. Hoje ele estava meio apagado, mas trabalhou bem. Depois foi recuado para o meio campo, né, para fazer a meia para saída de bola. E continuou no mesmo ímpeto. Como eu falo para vocês, tá? Esqueçam 10 de criação. O cara olha para a camisa do Jadson, é o 10, o Jadson é 10, ele não cria. O Jadson não é criador, gente. O Jadson é volante. Eu não criei esse esquema tático. Quem criou foi o Frank Hackner, aqueles treinadores do Barcelona. O Rodrigo Santana aperfeiçoou e tenta modificar as peças dentro dele. Vão lá e vocês vão ver. Eu não estou mentindo. Tá? Eu estou cansado de ver por aí certas situações que a gente não consegue compreender. Então, para mim, está saindo já do eixo. Bom, na feita que o jogo foi evoluindo, vocês viram que o Clube do Remo, quando entra o Adailton, dá mais um gás. O Adailton, a carreira dele, a torcida vibra, gente. E ele vai pra cima. Se fizer um 2 com ele ali, é rápido de chegar com o Adailton. Entendeu? Então, mas pra mim falta melhor retrospecto físico dele ainda. Tá? Trazendo agora do jogo que a gente viu por enquanto foi isso. Até porque a análise do Rodrigo Santana ela vai ser praticamente baseada nesse contexto que a gente está falando para vocês. Que ele esperou e o adversário propor um pouco do jogo, mas tentou propor mais ainda do que o adversário. Por isso que o Clube do Remo amassou no primeiro tempo. No segundo tempo o adversário ia buscar mais o jogo porque é o lanterna.
então viria para cima, né? E com isso o Clube do Remo aproveitaria os espaços, tá? Mas ele foi mais proativo do que no jogo passado, gente. Muito diferente do jogo passado. Trazendo agora, cada um no seu cada qual, Marcelo Rangel, para mim, jogo 50, tá? Super bem, até o entanto ele já tinha sofrido 44 gols no gol do Clube do Remo, tá? 44 gols, contando com o ano passado, tá? Ou 42 partidas e sofreu 42 gols, desculpa, gente. 44 partidas e sofreu 42 gols no ano passado, tá? E sofreu mais um gol esse ano, então ele faz 43 gols sofridos e 50 partidas na frente do gol do Clube do Remo, tá? Marcelo Rangel aí, que hoje fechou também o gol quando foi solicitado. Inclusive, acho que foi eleito até o melhor da partida pela TV Cultura, se não me engano, tá? Pra mim foi bem, era ele e o Sávio. O Sávio foi bem, quando voltou pra zaga foi bem, quando ficou de ala foi bem também, tá? Então Marcelo Rangel, parabenizo pelo jogo de número 50, siga em frente e a defesa segue bem, gente. Não sofreu gol, correto? Se tivesse sofrido gol, ainda ia dizer pra vocês, sofreu gol e tal, passou, sofreu, entendeu? Tudo isso ia ser contabilizado pra gente, né? Mas como vocês viram, não teve sofrimento, então se não sofreu gol, segue o trabalho do Rodrigo Santana, é o trabalho que ele tá dizendo que ele quer que desenvolva. Eu não posso entrar na cabeça dele e dizer, Rodrigo, eu quero desse jeito, né? Querendo ou não, ele pode dizer, Ricardo, minha defesa não tá sofrendo gol, tu quer mais o quê? Olha, o cachorro começou a colar, fala do Rodrigo, ele fica puto, entendeu? Então, gente, indo mais pra frente, Rafael Castro, pra mim foi bem, seguro na zaga, tá? Parece que joga com o Klaus já há mais de anos, joga com o Klaus. O Klaus parece que é aquele cara que tá ali no Clube do Remo há anos aí, gente. Pra mim vai bem o Klaus na zaga, excelente, seguro, tá? Briga, né? A zaga se comunica muito bem, tá? A princípio tava o Sávio lá e também pra mim foi bem, né? Tanto fazendo a ala quanto fazendo a defesa, o Sávio pra mim foi bem, então ótimo jogador, tá? O Cadu tava indo bem, umas decisões meio equivocadas, mas porém ainda aparecendo o seu bom do futebol ali, né? Eu achei um pouco nervoso certo cruzamento, mas já apareceu muito mais na ala, vocês viram? Foi muito mais requisitado, descendo, indo e voltando, vencendo ali. Porém foi substituído pelo Adailton, né? Precisava de mudança, aos 15 minutos saiu ele e entrou o Adailton, porque assim ele mudaria o esquema de jogo, jogando o Marcelinho, tá? Pra direita e trazendo o Sávio, o Jadson pra lateral, para fazer a ala esquerda, né? Mudanças dentro do esquema tático do Rodrigo Santana, tá? Com isso, o Cadu sai, para mim foi bem. O Adailton naquele retrospecto dele também entrou super bem, dá pra gente falar pouco dele, né? Buscou, é um cara que o melhor do retrospecto físico, gente, vai render muito pro Clube do Remo, vai aparecer muito, porque é aquele cara que parte mesmo. Não tem dessa com ele, gente, não tem dessa com ele. Super agressivo, apesar dos seus 34 anos, tá? O Jadson, pra mim foi bem, foi jogado no meio, tava indo bem, né? Já tava jogando mais de frente, sofreu algumas faltas ali no início, como vocês viram, a arbitragem deixou passar. É aquilo, quando tá Jadson e Pavani, vocês podem ver que eles sofrem muita falta, porque eles pegam a bola e vão criar, né? Vão criar de maneira de ser uma saída mais rápida. Os laterais estão descendo, eu toco pro lateral. É isso que eles estão fazendo, mas estão sofrendo muita falta. Pra mim o Jadson foi bem, depois foi pra ala, também foi bem. Entrou no lugar dele o Reinaldo, ali para cumprir a zaga, né? Não deu para fazer uma leitura melhor. É um bom zagueiro, um zagueiro alto, forte, chega na frente, chega rápido. Pode-se dizer mais ou menos, tá? Pedro Castro, seguro, confiante, buscando um entrosamento com o Jadson, tentando entender a melhor maneira do Jadson trabalhar, porém estava vendo as passagens do seu lado, que era o próprio, quem descia ali no seu lado era o Marcelinho, que descia muito, ele fazia a dobradinha com o Marcelinho certas horas, tá? Então foi bem, né, pra mim, na minha concepção, tá? Porque foi programado para fazer. O Marcelinho, já falei para vocês, né, errou alguns passes, com isso não colaborou com o seu melhor futebol, porém foi as melhores chances de cruzamento. Ainda nervoso, buscou uma hora, ele fez um cruzamento excelente pro Felipe Viseu, que perdeu o gol, né? Tentou cabecear lá no canto, ali numa antecipação do zagueiro. Aquela bola era lona, gente, aquela bola era lona, viu? Então, pra mim, o Marcelinho, certo retrospecto, se não fosse tantos erros de passe, mais ou menos. O Maxwell brigou no começo, brigou bastante, porém cansou,
E quando ele cansou, pronto, tinha que ser substituído, tá? Entrou no lugar dele o Pedro Rocha, que ainda busca muito, busca mesmo, gente. O Pedro Rocha é brigador, tá? No seu melhor retrospecto de tempo de jogo, tempo de bola, ele vai se dar bem no clube do Remo. Tem alguma coisa ali de briga, entendeu? Então, fez o gol do clube do Remo, tá? Então, Pedro Rocha pra mim foi bem, fez o gol, né, cara? O clube do Remo precisava desse gol, tá? Mas do outro lado, o Dodô também fez a função bem, indo e voltando, marcando. Uma hora estava jogando no meio campo fazendo a do Jadson, já que o Jadson foi para fazer a ala, né? Então ficou ali no meio ele, fazendo a do Jadson. E aí desenvolveu o seu jogo, foi substituído pelo Ivan Varino, que não deu para corrigir muito, mas para dar uma melhor segurança na zaga. Porque quando o Jadson cansou, Ivan Varino entrou. O Jadson cansou, o Dodô também já estava exaurido. Todos os dois saíram para a entrada do Ivan Varino e do Reinaldo. O Ivan Varino foi bem, foi fazer a volância, quero lembrar. Olha, gente, tem hora que você fica... Todos os jogadores que estão no clube do Remo fazem duas funções. O Ivan Varino, ele faz a zaga e faz a volância, mas o cara continua narrando. Ah, o zagueiro foi pro meio campo. Preciso dizer mais? Eu não preciso, gente. Eu não preciso. Eu não sou pago para isso. Entendeu? Nem me pagam aqui, para falar a verdade. Tá? Outra situação. Agora chegando à frente foi o Felipe Viseu, né, gente? Felipe Viseu ainda tá solícito demais. A bola ele vinha buscar, certas horas faltou mais entrosamento dele e Maxwell no cabeceio de área, até porque os dois têm tamanho, tem volume de jogo aéreo, porém não estavam aproveitando o volume que o clube do Remo estava buscando. A zaga estava ganhando mais que eles no jogo aéreo, gente. Então o Rodrigo Santana tem que fazer essa ocasião. Se não tá dando no jogo aéreo, tem que chegar mais junto à área ou chutar de distância. O clube do Remo chutou pouco de longe. Até porque também estava sem o Pavani, que chuta bem de fora da área, né, gente? Tá? Então o Felipe Viseu ali razoavelmente bem, né, gente? Saiu aos 30 minutos para a entrada do Ítalo. O Ítalo não faz o que o Viseu faz, gente. Então o jogo sucumbe mais um pouco, ele tenta marcar. Sempre, olha, vocês podem ver como ele pega sem tempo de marcação, que ele não consegue. Ele faz sempre falta por trás do atacante adversário. Ele tenta voltar e sempre faz falta. É a quarta vez que ele faz assim, esse tipo de carrinho por trás do adversário. Tá? Então o Ítalo aí foi bem. Bem para entrar no jogo, porque não fez muita coisa, tá, gente? Então esse foi o clube do Remo, que terminou o jogo com Marcelo Rangel, Rafael Castro, Klaus e Reinaldo. Marcelinho, Ivan, Pedro Castro, Sávio, Pedro Rocha, Ítalo e Adailton. Gente, bom, o que acontece? É o 7º jogo do clube do Remo. Porém, não se cabe que seja só o 7º. É o 7º jogo sem perder, né? Ah, perder uma classificação pesa. Porém, falta isso do Rodrigo. De ele saber ser mais, digamos assim... A gente sabe que muitas das vezes o jogo ele vai botar tu para sofrer. Mas ele tem que ser mais cirúrgico, entendeu? Armar o time mais cirúrgico. Bora entrar para matar o adversário. Não para entrar com cautela no jogo. A não ser que ele queira nos surpreender no repar. E esteja escondendo a sua arma. Que é a marcação com bola em linha alta. Porque o clube do Remo fez isso no primeiro jogo. E fez isso no ano passado aqui em Belém. Não pode desaprender. Então eu acredito nisso. A gente ainda não viu isso nesses 4, 5 últimos jogos, 6 últimos jogos. Só vimos no primeiro jogo, tá? Isso no primeiro tempo, quando foi pro abafa. Então, o adversário, que é o rival, que é o próximo adversário, vamos ter uma semana inteira de treino. Não dá para vacilar. Com o rival, não tem como vacilar. Não tem como dar certos contra-ataques ali na hora que você tá no abafa. E sem poder, né, de efetividade. Entendeu? Na nossa concepção, segue a invencibilidade, mas segue sem convencer eu como torcedor. Não sei se na cabeça do Rodrigo Santana ele se convence lá. Eu não peço a saída do treinador, longe de mim. Porque para mim é um excelente treinador e está mostrando o seu trabalho. Agora, se você não concorda aí do outro lado, eu peço a você que me indique o treinador para o Clube do Remo para esse momento. Porque tá demais, gente. Estão caçando o piolho na cabeça de Careca. Entendeu?
Porque a gente fica, antes de começar o jogo, a gente já fica assim, fica ouvindo comentários de pessoas que, não sei, tem comentários de torcedores nossos, do amigo do canal que comenta, Ricardo, tem gente que comenta que nunca chutou nenhuma bola, mas por tu não chutar, tu assiste, pô. Entendeu? Tu assiste por entendimento tático, o que o treinador quer. Entendeu? Então falta isso, tá? Falta o entendimento que esses jogadores não jogaram, nunca jogaram juntos, são o sétimo jogo pós pré-temporada. Vamos botar na cabeça de vocês, há 45 dias, 50 dias treinando, sendo que o Clube do Remo, a metade desses atletas se apresentaram em janeiro, e tem atleta chegando agora. Então, gente, tem que definir o que se quer. Se você quer desarranjar o time agora, o time vem invicto, vem com 16 gols, né? Sofreu aí em média de 3 gols. 17 gols agora, sofreu 2 gols. 3 gols, 3 gols. 3 gols parece que sofreu. Vou ver depois aí. O que a gente vai fazer? Desestabilizar o ambiente? É isso? É esse então? Vamos desestabilizar o ambiente? É porque eu acho que estão pedindo isso. Porque eu ainda não vejo motivo para esse final de mundo todo, gente. Eu não vejo motivo para isso e isso preocupa. Sabe? Isso preocupa e nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Que pós a entrevista do Rodrigo Santana, pós os ímpetos mais calmos, a gente vai trazer mais coisas desse jogo para vocês. Até porque tivemos bons números aí, como vocês viram, tá? Então, gente, peço quem chegou até o final, não esquece de deixar teu like, comenta, compartilha e bora para a próxima. Na próxima a gente discute um pouco mais. Valeu!